Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma live da nossa página Palavra Viva. Hoje a gente vai falar do tema de dom de profecias. Vou falar de profecias e revelações hoje, ok? A gente está contando aqui com a ajuda do nosso pastor Ronaldo, evangelista, né? Evangelista Gabriel e o nosso levita Paulo. Amém? E antes de começar a nossa live aqui, eu quero fazer uma oração para Deus guiar essa live. É presbítero, Barão? É presbítero? Tá bom. Desculpa aí. Então, antes de começar a live, eu quero fazer uma oração. Eu vou até pedir para o nosso irmão Paulo fazer para a gente poder começar, amém? Pode ir lá, irmão Paulo. Pode dar início à oração aí. Então, em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, te damos graças por mais essa oportunidade que temos de hoje, Senhor, louvar e bendizer o teu santo nome através do ensinamento da tua palavra. Deus, abre nossas mentes agora, que possamos fazer um estudo, que possamos aprender, Senhor, nesta noite. Que as pessoas, Senhor, venham também entender qual o importante é a tua palavra, Senhor, na vida, no entendimento de cada um. Nós te rogamos, Senhor, por entendimento, por compreensão, agora e sempre, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, ok. Eu vou passando a palavra aqui para o nosso amigo Gabriel, presbítero Gabriel. Presbítero, dom de profecias, profecias e revelações. O que o senhor pode dizer para nós sobre isso? O que o senhor pode compartilhar com a gente? Paz do Senhor a todos. Amém. Estamos nessa live, né? Primeiramente, nós temos que entender o que é a profecia, né? Antes da gente entrar nesse contexto da profecia e revelação. A profecia é um dos dons, né? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. É um dos dons, né? Que é dado pelo Espírito Santo de Deus. E ele é um dom a qual uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? Tomada pelo Espírito Santo de Deus, é levada a falar algo para a igreja, né? Para falar algo para a igreja, para a sua edificação, exortação ou a sua orientação, né? Eu acho que isso é a base do que a gente tem que entender o que é uma profecia, antes da gente entrar nesse contexto todo a respeito das profecias e dos dons de língua, né? Que é o tema que foi passado para mim, que é o tema desta noite. Né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, fala assim, ó: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O 4 diz: o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Né? O dom de profecia, quando Paulo fala que é superior ao dom de línguas, Paulo fala num contexto aqui que está voltado para a igreja, né? Fala sobre a profecia para a igreja. Aquele, como a própria palavra fala, aquele que fala em línguas fala para si mesmo, mas o que fala em profecias fala para a igreja, como eu falei antes, ou para exortação, ou orientação, ou consolação. Amém? Isso é uma grande verdade. A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela não deixa ninguém confundido. Porque, como o apóstolo Paulo estava ensinando os irmãos lá de Corinto, que lá em Corinto, nessa igreja de Corinto, aos Coríntios, lá havia os 9 dons. Tinha muitos dons nessa igreja, mas tinha muitas confusões. Foi preciso o Espírito Santo orientar Paulo a ensinar os irmãos de Corinto. Não é diferente nos nossos dias. O Espírito Santo continua conosco. Os dons espirituais continuam na igreja. É preciso hoje em dia, infelizmente, existe isso, aonde virou bagunça. Há muita bagunça nas igrejas acerca dos dons espirituais, acerca da profecia e acerca de falar em línguas. É muita gente falando em língua e profetizando muito pouco. Porque quando você se profetiza, você fala com entendimento para que as outras pessoas possam entender. Mas, infelizmente, hoje existe mais dons de línguas e sem interpretação dela, que traz mais confusão do que orientação para a igreja.
É preciso aprender com a Bíblia e com o apóstolo Paulo a ensinar aos irmãos, como ensinou lá em Corinto. Mas graças a Deus que nós temos os dons. Graças a Deus que temos os dons. Mas também temos a orientação dada pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Só não aprende quem não quer. Não aprende quem não quer estudar. Mas graças a Deus que esse tema maravilhoso fala sobre isso. É para orientar os nossos irmãos que estão alcançando nossa voz através dessa live a entender, a ter entendimento e conhecimento do que é os dons espirituais para a igreja. Messias. Amém? Eu tinha deixado o meu no mudo aqui, sem querer. Quem ia falar alguma coisa aí, Paulo? Vou deixar seguir mais um pouco para falar depois. Tá certo. Então, gente, esse tema é um tema muito importante, né? A gente sabe que isso tudo veio para a edificação da igreja. A profecia, a revelação é para a edificação da igreja. É boca de Deus para com os homens, né? A gente sabe disso. Mas eu quero aqui ressaltar diante de vocês um perigo se pode oferecer se não vier de Deus. Deixei até anotado aqui. Cadê? Jeremias 14. Jeremias 14, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-lhes o Senhor: os profetas profetizam falsamente profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que ele vos profetiza. Então, gente, uma coisa que eu quero deixar aqui também, aqui aproveitar, é que quando a profecia ela não vem de Deus, ela vem de qualquer outro lugar, seja de qualquer tipo, por qualquer tipo de motivação, vaidade, emoção, alguma motivação criminosa, não sei. As pessoas podem acabar mandando profecias, muitas revelações que podem acabar prejudicando uma pessoa, né? Eu não estou dizendo que isso está em todo lugar, não estou dizendo que está em todo lugar, porque esse dom é de Deus, esse dom é para edificação da igreja, e quando ele vem do alto, ele realmente edifica a igreja, salva vidas e testifica o poder de Deus na terra. Sabe por quê? Porque quando a pessoa, existe até muitos testemunhos que falam disso. Quando uma pessoa que não acredita em Deus, que não crê, que não tem fé, ou a fé está fraca, recebe uma mensagem de Deus, de um profeta, e aquilo ali acontece na vida dela de uma maneira extraordinária, a pessoa vê Deus naquilo ali, aquela pessoa, a fé dela aumenta, aquela pessoa se não cria, se não estava na igreja, agora ela está na igreja, ela está buscando, ela está fazendo a obra do Pai. Agora, se essa profecia não for de Deus, ou de emoção, ou de qualquer outra origem, essa pessoa pode se afastar ainda mais de Deus, né? Um exemplo disso que eu vou dar é uma pessoa que está na igreja, por exemplo, recebe uma profecia que vai acontecer isso. Deus manda te dizer que vai acontecer isso na tua vida, né? E às vezes aquilo ali, não vindo de Deus como exemplo, a pessoa fica ali esperando, feliz, alegre, aquilo não acontece. Geralmente é quando a pessoa dá a data, esse ano Deus vai te dar isso, esse ano vai acontecer isso, esse ano vai acontecer aquilo. E a pessoa continua fazendo aquele dever de casa dela. Vai à igreja, busca a Deus, lê Bíblia, mas ela está ali, com aquela palavra no coração dela, com aquela profecia no coração esperança, dela. Né? Com aquela esperança. E quando aquilo não acontece, é como se, poxa, Deus não fez, o que aconteceu? Né? Aí a culpa vai toda para o lado de Deus, como exemplo, entendeu? Então, o que acontece com a fé dessa pessoa? Ao invés a fé dessa pessoa crescer, ela diminui, ela cai. Então, está aí a responsabilidade muito grande. Eu vou passar aqui de novo aqui para o nosso visitante, para o nosso amigo que está aí, e depois eu vou ver se o Paulo também vai falar agora, né? Vai lá, amado. Pegando um ganchinho no que o pastor falou aí, Paulo ele teve um zelo muito grande com a igreja de Corinto, porque a igreja realmente tinha muitos dons, e que nem hoje em dia a igreja tem os dons. Basta que nós venhamos buscá-lo com zelo,
né, com decência, né, pedir a Deus os dons. E quando se fala no dom de profecia, onde eu li, que fala a respeito da edificação, exortação e consolação, o significado de edificação é uma ação, né, que faz com que alguém seja conduzido ao aperfeiçoamento. Isso é uma edificação. A profecia serve para isso, é para isso, a base da profecia. Quando fala em exortação, é um aviso com o intuito de advertir, de chamar a atenção, né? De avisar, aconselhar. Isso é uma profecia, né? Consolação, o nome por si só se explica, dá o consolo, né? Aliviar a dor de uma pessoa, confortar. Só que muitas das vezes se esquece dessa parte da edificação e da exortação no meio da profecia. E só quer se falar em profecia de consolação, aonde muitos estão precisando de uma edificação, né? Que é o ato do aperfeiçoamento, de conduzir ao aperfeiçoamento, ou até mesmo de uma exortação, né? De uma advertência, de uma chamada de atenção para que não vá para o caminho errado. Aí pegando também um gancho no que o Messias falou, né? Que muitos vêm com estas profecias, por assim dizer, né? Que a profecia em si, ela é a mensagem dada através do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira profecia, né? Aí como saber se a profecia vem de Deus ou não? Paulo fala também sobre isso. Se a gente for lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vai lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo começa a falar dos dons. E tem um dom, viu, o pastor Ronaldo, o Messias, Paulo, que eu acho que é essencial todo cristão ter e pedir ao Senhor este dom, que é o dom de discernir espíritos. Este dom não vai deixar você ser enganado. Porque muitas das vezes eu estou precisando de uma edificação, né? Que é um aperfeiçoamento, um direcionamento para o meu aperfeiçoamento, e vem com uma falsa profecia de consolação para o meu ego. Aí, quando não se cumpre, nós começamos a nos frustrar com Deus, aonde Deus não mandou o profeta, né, o abençoado, falar aquilo como você leu aí, falar. E acaba causando muitas mortes espirituais, aonde se nós cristãos ou pedirmos ao Senhor com zelo este dom de discernir espíritos, nós não vamos nos deixar ser enganados por qualquer um, porque nós vamos ter o dom para entender se aquela profecia realmente veio de Deus ou não, né? E é uma parte, esse tema é muito importante nesse contexto, né? Mais para frente também eu queria falar a respeito do versículo 22, mas aí eu passo a oportunidade para os irmãos, se houver tempo mais para frente. No versículo 7 de 1 Coríntios 12, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. O que a gente está percebendo nos nossos dias, nos últimos dias, da igreja, é que tem muita gente que se diz profeta. Eu sou profeta. Na verdade, esse dom de profeta já acabou há muito tempo. Acabou lá em João Batista. Foi o último profeta. Hoje nós temos os dons de profecia, dado pelo Espírito Santo. Dom de profecia dado pelo Espírito Santo para a igreja. Mas ele é dado a cada um pelo Espírito Santo para ser útil. Para ser útil para quê? Para edificação, consolação, para isso tudo que o nosso irmão acabou de falar. Não para trazer tristeza, aborrecimento e afastar o irmão da igreja, da graça. Que dom que vai edificar uma pessoa, que vai trazer uma exortação no meio do povo. Isso não é útil. Isso é desagradável. Aí diz que é Deus. Gente, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, Deus de consolação, Deus de amor. Aí as pessoas vêm e trazem uma profecia no meio de todo mundo, esculachando o irmão, igual uma vez eu vi.
o irmão falando, aqui tem uma irmã que ela anda seminua dentro de casa. Se ela não levantar agora aqui, eu vou até ela e vou apontar. Meu Jesus, tem misericórdia. Aí a irmã tadinha, humilde na simplicidade, levanta no meio de todo o povo, é eu que ando nua dentro de casa. Eu falo, meu Jesus, coitadinha da irmã. Esse profeta não usou nem de misericórdia nem de sabedoria. Essa pessoa que... Isso é o quê? Isso foi útil? Foi útil? Não foi útil. Fosse vergonha. Mas Deus também, o Deus dá também sabedoria. É o Deus de sabedoria também. Palavra de sabedoria. Nós temos que pedir discernimento de espírito e a palavra de sabedoria também. Para quando Deus te der uma palavra para dar, e a pessoa acerta e falar com a pessoa, edificar aquela vida. Não querer humilhar a pessoa em público. Isso que nós estamos vendo nos últimos dias, infelizmente, é uma coisa que não se faz na igreja de Deus. Não se pode acontecer. E nós temos a palavra de Deus na nossa mão para aprender com ela, a respeitar os nossos irmãos, para não entristecer, porque são nossos irmãos, que eles têm uma alma como nós temos, ele tem um espírito como nós temos, tem sentimento como nós temos. Então, se nós estamos falando da palavra de Deus aqui, e tem pessoas que vão ouvir essa live e passou por alguma vergonha, alguma timidez, alguma coisa assim, pede misericórdia ao Senhor e volta para o aprisco do Senhor e não se deixa levar por tantos dons, tantas pessoas que se diz profeta por aí, não. A maior profecia é a Bíblia Sagrada. Essa é a maior profecia. Ela te edifica, ela te fortalece, ela te exorta e ela traz consolo também. Essa é a minha palavra que eu quero deixar para você. Glória. Vai lá, Paulo. Vai, Paulo. Vai agora? Boa noite a todos. Eu quero só deixar aqui uma breve observação aqui. Por meio daquele que ministra a palavra de Deus. Pregador. E eu faço disso uma pergunta. Quando o pregador entrega uma mensagem para a igreja e essa pregação foi edificante, né, a ponto de todos, no contexto todos, receberem a pregação como uma bênção, foi uma graça ali, que todo mundo entendeu a palavra, né? E aí eu também tenho outra questão também. Quando um pregador ministra a palavra, que alguns acham que aquilo não foi bem aceito, não foi. Então eu queria saber o seguinte: entre essas duas aí, o que de fato, de verdade, foi profecia? Foi uma profecia. O pregador que ministrou a palavra de Deus, que falou sobre a palavra de Deus, mas que não foi compreendido por determinadas pessoas, tudo. Ali foi profético aquela palavra ou não foi? Isso aí eu deixo no ar, assim. Olha, Paulo. Essa pergunta, espero que... Olha, Paulo, eu creio que eu vou falar o meu ponto de vista e vocês vão concluir. O que faz a gente entender se a palavra for de Deus ou não, se ela está de acordo com a Bíblia. O primeiro ponto que tem que ver é que ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Não pode ser uma palavra que contém heresia, né? E como é que a gente vai saber se a profecia vem de Deus? Também tem aquele ponto que o irmão falou, o dom de discernimento. A gente tem que ter o dom de discernimento. E quem é espiritual entende isso, entende que é espiritual. E também aí a gente julga a profecia. A Bíblia manda a gente julgar a profecia, né? Se for de Deus, vai acontecer. Mas a palavra, o povo recebendo a palavra bem ou não recebendo a palavra bem, não significa se é de Deus ou não. Às vezes você prega a palavra de Deus purinha, mas às vezes o povo está vivendo uma situação, como é que eu vou dizer assim, uma situação tão contrária à Bíblia que não aceita. Entendeu? Tem pregador que entra na igreja, prega a verdade e manda ele sair.
Tem pregador que entra na igreja, prega só o que o povo quer ouvir e o pessoal adora, né? E tem igreja que é equilibrada, entendeu? É assim, depende do local, das pessoas onde você está, né? Por exemplo, os apóstolos do passado, eles eram mortos. Em algum lugar que eles foram pregar Cristo, eles morreram. Porque o povo não aguentou ouvir aquilo ali, mas eles estavam certos. E era de Deus, né? Então a gente tem que... Cadê ele? Alô, Paulo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, tá. Então, assim, a gente tem que ver isso, né? Tem que ver se está de acordo com a Bíblia. É por isso que eu falo. Quando a pessoa quer ser médico, ela tem que estudar a literatura dos médicos. Quer ser advogado, tem que estudar o livro das leis, o Vadimeco, não sei como é que fala isso aí, não. Agora, para quem quer ser crente, tem que estudar a Bíblia, para que não seja enganado. Certo? Então, esse é um ponto de vista. Tem mais para falar, mas eu vou deixar aí com o pastor e com o presbítero aí para ajudar você também. A palavra de Deus, assim, o versículo aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes da maior graça, porquanto diz Deus, resisti ao soberbo e dá, porém, graças aos humildes. Ele dá graça aos humildes. A gente tem que começar a entender isso, que hoje a soberba está tão grande, tão forte na vida das pessoas que pregam a palavra, que tem pregador que acha que ele é Deus, que a palavra dele, que ele falando, é Deus falando na terra. Não. Deus, ele dá graça àquele que é humilde. Deus existe ao soberbo e dá, porém, graça aos humildes. A gente está vendo aí que a soberba está tão forte no meio do povo de Deus, no meio dos pregadores do evangelho, que parece que o cara é Deus na terra. Fala o que ele quer e acha que Deus tem que aprovar aquilo que ele falou. E tem muita gente que aplaude esse tipo de gente. Às vezes vai um irmão humilde, assim, na sua simplicidade, cheio de graça e de palavra de Deus, fala ao povo, o povo não recebe. O povo não recebe. É o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Assim como foram nos dias de Noé, as pessoas não ouviram ele, não escutaram ele. Ah, esse tá maluco. Assim está nos nossos dias também, dentro da igreja. Não estou falando no mundo, não. O mundo já sabe que recebe a palavra mesmo, a não ser que o Espírito Santo revela o coração dele. Mas dentro da igreja, as pessoas estão procurando só quem tem anel no dedo, os letrados, mas não quer saber dos irmãos humildes que sobe o monte, que paga o preço na oração, no jejum, no estudo da palavra. Esses não têm valor para esse tipo de gente, não. Mas as pessoas lotam estágios de igreja, quando vê é doutor, é não sei o quê, aí sim, para ouvir aquelas pessoas. Estamos esquecendo que Deus usou foi quem no início de tudo? No início do Novo Testamento. Foi o que? Os pescadores, homens simples. Então, estão esquecendo disso. Não estou falando que não é errado, que é errado estudar, não. É certo estudar, se aprofundar em conhecimento. Mas as pessoas estão esquecendo que Deus também usa os humildes. Pode falar, Tiago. Complementando também um pouco da pergunta do Paulo, complementando as respostas que os irmãos deram aí, o pastor, o Messias deu, eu quero falar aqui o seguinte: a aceitação da mensagem não diz o que ela é, se é profética ou não. Não é a aceitação pela igreja que vai nos informar se a mensagem veio de Deus ou não. É aquilo que o Messias falou. Fique bem claro. Toda profecia tem que ser confirmada pela palavra. Né? Se ela estiver de acordo com a palavra, porque a palavra, a Bíblia, é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso guia. Então, toda a profecia que vier estiver de acordo com a palavra, aí sim a gente recebe, né, que vai estar vindo do Senhor, está vindo de Deus, e irá se cumprir. Mas que fique bem claro para os irmãos que estão nos assistindo, que a aceitação da mensagem não diz se ela é profética ou não. E também queria comentar um pouco do que o pastor Ronaldo falou, né, a respeito da profecia, onde muitos exortam
né, e envergonham, né? Eu penso o seguinte, pastor, e o Paulo, o Messias, que hoje em dia a gente deixou até de ver mais a exortação. Creio eu que o que mata mais na igreja é a falsa profecia de consolação. Isso. Esse é o meu entendimento, que a exortação ela está colocada de lado, a edificação ela está colocada de lado, mas a consolação ela virou um auge, né? Porque a gente está vivendo tempos difíceis, a gente está vivendo momentos complicados e todos nós queremos ser consolados. E muitas das vezes o profeta, que a palavra de Deus diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, o profeta deixa ser levado pelo emocionalismo, né? E acaba se emocionando e falando coisas que Deus não mandou falar, pela situação, muitas das vezes pelo conhecer a pessoa, ou muitas das vezes pela sua linguagem corporal, né? Porque cada um de nós temos uma linguagem corporal dependendo da situação e do momento que estamos passando, né? E às vezes a gente deixa transparecer pela nossa linguagem corporal isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, é muito importante o dom de discernir os espíritos, né? Para saber se realmente aquilo veio de Deus, se veio do homem, se veio realmente da parte do Senhor. A exortação e a edificação, ela também faz parte da profecia. E hoje em dia o mundo está esquecendo essa parte, né? De exortar, de edificar, que é extremamente importante. Edificar é o nosso aperfeiçoamento em Deus, é nosso aperfeiçoamento em Cristo, a edificação, né? E muitas das vezes a gente não vê mais isso, né? E também voltando mais para a profecia, né, que é o nosso tema, espero ter complementado um pouco da pergunta do Paulo, ter complementado um pouco da resposta, melhor falando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, se fala assim, ó: de sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, mas de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não o sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ou seja, o falar em línguas é para quem já crê. Não, para quem não crê, né? O falar em línguas é para quem não crê, porque é o cumprimento do que o Senhor falou: irei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Derramarei do meu espírito sobre vós. Esse é o falar em línguas. Para quem não crê, ver que realmente Deus fez se cumprir o que ele prometeu. E o de profecia é para a gente que já conhece o Senhor. É para a nossa edificação. O profecia é para a nossa exortação. É para a nossa consolação. Por isso que nesse contexto, né, Paulo fala tanto que o dom de profecias é superior ao de línguas. Porque que nem nosso pastor falou aí, o pastor Ronaldo, que Deus, o Espírito dá o dom a cada um segundo o que for útil, né? Então o dom de profecia ele é muito útil na igreja. É extremamente importante. O pastor até comentou, hoje em dia mal a gente vê profecias vindas do Senhor, né? É um falar em línguas tão grande que quem vem de fora, que quem não conhece, às vezes se assusta, porque não está entendendo o que é aquilo. Mas a profecia não. Muitas das vezes, que nem o pastor falou, a gente vem com o coração quebrantado, vem entristecido, vem magoado, né? Ou fez algo de errado, e a gente precisa de uma correção, precisa de uma exortação, de uma consolação, de uma edificação. É por isso que o apóstolo Paulo ele enfatiza tanto o dom de profecia, porque ele vai edificar todo o corpo, e não só aquele que está falando. Amém? Uma coisa maravilhosa que os dons faz na igreja. Dons espirituais é para isso. Comunhão com Deus, ele traz a nós comunhão com Deus, fortalecimento na fé, os dons espirituais, ele faz isso na igreja. E pessoal, comunhão com Deus, fortalecimento na fé, santificação pessoal. Hoje é que nós estamos percebendo que a santificação pessoal, você vê tanta gente falando em línguas, profetizando,
Mas vai ver a vida dele, a santificação pessoal. Vai ver. As pessoas hoje estão achando que os dons vão trazer salvação para ele. Mas a Bíblia, Deus está procurando é fruto do Espírito em cada um de nós. Você pode profetizar, pode falar língua, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar, eu não te conheço, né? Eu não te conheço. Santificação pessoal e humildade de vida. Humildade de vida. Os dons espirituais traz isso para mim e traz isso para a igreja. Comunhão com Deus, fortalecimento na fé, santificação pessoal e humildade de vida. Humildade de vida. Só Jesus para ajudar a gente. Só Jesus para ajudar a gente, porque, não é verdade? Humildade de vida, gente. Você vê isso patente aos olhos da gente em qualquer lugar que você vai? Eu sou profeta. Eu, como profeta, falo. Jesus, humildade de vida. Os dons espirituais, ele faz isso na nossa vida. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, 16. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Está em todos esses lugares. Santificação pessoal, 2 Coríntios 4, 7. Timóteo. Lá em Tessalonicenses 1, 3. Romanos 3, 12, 3. É santificação pessoal, é edificação na fé e comunhão com Deus. É para isso que os dons espirituais estão na igreja. Vamos lá, gente. Vou trazer uma história aqui para vocês, mas uma questão aqui para a gente resolver. Vou imaginar um cenário aqui, onde chega um pregador e fala a seguinte frase assim: Deus manda dizer para a igreja que você vai receber uma bênção muito grande essa semana, né? Aí o que acontece? A igreja, vamos supor que eu estou dentro dessa igreja. Vamos botar eu aqui como exemplo. Eu estou dentro dessa igreja. Aí o homem que está lá ministrando e fala assim: Deus manda dizer para a igreja que você vai receber uma bênção muito grande essa semana, né? Igreja onde eu sei ali é o pessoal que está ali, certo? Não é isso? É isso. É o pessoal que está ali. É o povo. Deus manda dizer para a igreja. É o pessoal que está ali. Aí eu falo assim: nossa, eu sou igreja também. Isso. Então essa semana eu vou receber uma surpresa muito boa. Porque foi Deus que mandou falar. Ponto. Porque eu entendo assim. Quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele, Sara até que deu uma duvidada. Quem conhece a história vai ver que Sara deu uma duvidadazinha, riu no momento que não era para rir, pediu para Abraão fazer com H, porque estava demorando muito, e Abraão até fez com H, né? Mas no final Deus deu o filho para ele e ponto final. Deus cumpre a promessa. Zacarias também pediu a vida toda por um filho, né? E ele e a esposa eram irrepreensíveis. A Bíblia diz que os dois eram irrepreensíveis. Mas na velhice dele, depois de esperar bastante, veio o anjo falar para ele: ó, Deus ouviu tua oração. Só que na hora ele também deu aquela duvidada. E o anjo falou assim: ó, até seu filho nascer, eu tô conjecturando aqui, tá? Até teu filho nascer, você vai ficar mudo. Mas Deus cumpriu. Né? E tem inúmeras promessas de Deus que ele cumpre. Né? Então, independente às vezes de a gente ver aquilo ali como algo assim possível ou não, gente, mesmo que a gente dê uma duvidadazinha, se foi Deus que falou que vai fazer, ele faz. Bom, é isso que esses exemplos bíblicos estão falando. Estão falando assim, porque Sara duvidou. Duvidou. Quem vê a história do Gênesis e vê Sara como ela querendo o tempo todo, aquilo ali não teve. Ela teve um momento de dúvida. Zacarias também no final, ele teve que ficar até mudo. Mas Deus operou milagre. É claro que a gente tem que crer, tem que ter fé, mas quando Deus chega para você e aponta dentro da tua frente e fala que vai fazer, ele faz. Bom, eu aprendi assim. Né? Então, voltando para a história aqui. Deus vai dizer para a igreja, todo mundo que está ali, que vai acontecer uma surpresa muito grande nessa semana. Quando a pessoa fala assim, eu já fico meio cabreiro. Por quê? Porque eu falo o seguinte: olha só, que bom, né? Todo mundo aqui, as 1.000 pessoas que estão aqui dentro, 2.000, 3.000, não interessa. Deus tem poder para isso. Deus é todo poderoso. Se ele falou, ele faz. Vai receber uma surpresa boa essa semana. Agora você imagina, parte dos membros não tem essa surpresa boa. Alguns têm a surpresa neutra, não tem nada, surpresa nenhuma. E outros têm uma surpresa desagradável. Às vezes o pai morre, a mãe morre, o filho morre. Alguém ficou doente.
Aí a pessoa começa a olhar para o seu mundo evangélico, o mundo cristão, e começa como vou dizer assim, a argumentar não é questionar a sua fé, questionar Deus ou a sua fé. Por quê? Se a credibilidade da mensagem cai, isso faz um efeito cadeia. Faz. Entendeu? Porque se o Deus que fala que faz chega na hora e não faz, né? Isso é algo muito sério. Então eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham sobre essa passagem. Eu acabei de passar para vocês, essa ilustração, na verdade. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem muito. Deus manda dizer para a igreja, Deus manda dizer para você, Deus manda dizer para essa igreja aqui que vai acontecer isso até o dia tal, esse ano, essa semana, vai acontecer isso aí. E, gente, se tem 1000 pessoas, gente, não adianta só 10 ficar feliz e 990 frustradas, com a fé um pouco abatida, com a fé um pouco machucada. Eu sei que com todo mundo não é assim, tem gente que já tem um crescimento e discernimento, mas para a grande maioria, principalmente para aqueles que não lêem muito a Bíblia, ou aqueles que estão começando, é algo fatal, né? Mas eu não sei. O que vocês acham dessa passagem? Qual a explicação que vocês dão para isso? Será que é assim mesmo que acontece? É de outro jeito? Será que a minha interpretação tem algum sentido? O que vocês acham aí? A gente pode falar aí. Primeiramente, vamos pegar um contexto da história, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Nesse seu contexto aí, vamos imaginar, nesse seu contexto aí, dessa profecia para a igreja, primeiro nós temos que entender quem é a igreja. Nós somos a igreja. Então, somos nós 4 nessa live aqui, nós 4 somos a igreja. Se tivesse apenas eu solo, eu sou um membro da igreja. Quando se fala a igreja vai receber a bênção, a gente tem que ter o discernimento, o entendimento, o conhecimento da palavra, para saber que nem toda a bênção ela é financeira. Ponto. Começa aí. Nem toda a bênção é financeira, onde muitos já levaram esse nome bênção e agregaram, acho que, por assim dizer, uma segunda palavrinha através dela de financeiro, né? Pode ser uma igreja fria, pode ser uma igreja machucada, pode ser uma igreja que passou por um processo difícil e Deus usa um profeta e diz, daqui a tantos dias, ou esta igreja irá receber uma bênção. E Deus derrama do seu espírito e renova a igreja. Renova com dons, renova com variedades de línguas, renova com profecia, renova com dons de cura, renova a igreja com salvação, salvando novos membros. Isso é bênção para a igreja, certo? Essa se encaixa dentro de um contexto da passagem que você falou, né? Agora vamos para o contexto financeiro. Quando você pega alguém que profetiza jogando ao ar, Deus ele é muito claro. Nosso Deus é um Deus que não deixa dúvida, né? Você vai receber a bênção. Você quem? Ali está um corpo. Qual é o membro que vai receber a bênção? Nesse período que você falou. Seja mais específico. Se é Deus falando com data, ele vai dar a pessoa. Você concorda comigo? Se Deus está dando uma data e está falando você, ele vai dar a pessoa, né? Então a gente tem que ter esses contextos e esse conhecimento de que quando a profecia é para a igreja, nem sempre é financeiro. E quando se joga uma profecia ao ar, aquele negócio, joguei é assim, quem pegar é seu. Isso não existe. Deus ele não fala para paredes, né? Porque o contexto que você deu dá essas duas interpretações, né? Da passagem, da profecia para a igreja e da profecia, você... Aí a pessoa que está mais sofrida lá atrás vai querer pegar. Mas não foi para ela. Eu creio no Deus que se ele lhe deu data, ele vai dar o nome. E aquela questão que você falou, porque Sara, ela duvidou, realmente duvidou um pouco por causa da sua idade. Deus ele não precisa nem de mim, nem de vocês, nem de ninguém para fazer um milagre. Deus, ele é fiel, não comigo, com a palavra que ele falou. Deus é fiel para com a sua palavra. Então, se Deus disse que vai fazer na sua vida, ele faz. Agora, se Deus disser que não vai fazer, você pode chorar, se lamentar. Se Deus disse não, é não.
E muitas das vezes a gente insiste e pega profecias no ar, que se encaixa nesse contexto que você falou, né? Pela necessidade da carência humana, não acontece, se frustra, fica frustrado, essa é a verdade, e acaba saindo da igreja zombando de Deus. Por quê? Porque de que é que se queixam homens, a não ser dos seus próprios pecados? Né? Então, esse é o contexto que, ao meu ver, dá para se interpretar com essa história que você contou aí. Né? Não sei se o pastor vai ter uma outra interpretação mais aprofundada aí. Que os dons que Deus dá à igreja, ele promove autoridade, coragem, atração e confirmação. Então, se Deus falou, ele vai confirmar aquilo que ele falou. Por isso que nós temos que ter, como já foi falado aqui hoje, a interpretação, o dom de interpretação, de espírito. Tem pessoas que vêm, falam para a igreja, com a igreja, pensa que a igreja é bocó. Só tem bocó ali que não estuda a palavra. Pessoas que estão ali, por ir. Não. Dentro de uma igreja, tem pessoas ali que têm conhecimento bíblico e está com o ouvido aguçado naquilo que se fala. Porque hoje o que está acontecendo no nosso meio é o seguinte. Tem pessoas que tipo... aquele tipo de pessoas que levanta auditório. Como é que é o nome que se dá? Animador de plateia. Animador de plateia. A maioria dos pastores pregadores que tem hoje, que está aparecendo, surgindo aí, mais aquele que se diz avivalista, eles têm uma mania de querer trazer para a igreja uma avivação, um avivamento, e eles falam o que querem em cima do público. Falam o que quer. E o povo, glória, aleluia, e aplausos, aquele negócio todo. Mas esquece que um dia Deus vai cobrar dele aquilo que ele mandou falar. Porque na hora da emoção, né? Da emoção, o cara fala coisa sem razão. Fala coisa sem razão. Deus mandou falar para toda a igreja. Eu já vi isso várias vezes. Para toda a igreja, que vai ter assim, assim, assim. Eu escrevi na minha Bíblia. Eu escrevo data e hora que falou aquilo. Vamos esperar para ver. Porque se é Deus que falou, Deus vai fazer o quê? Vai trazer confirmação à tua igreja. Deus é isso. Deus ele é Deus que traz os dons espirituais, faz isso na igreja. Autoridade, coragem, atração. Ele traz atração também. Traz atração. E traz confirmação. Confirmação daquilo que ele falou. Então, se é Deus que falou, acontece. Agora, quando é o homem vai ficar frustrado mesmo. Mas por isso que nós temos a Bíblia, gente. Por isso que nós temos a Bíblia Sagrada para estudar. Errais por não conhecer o quê? As Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Felizmente, muitos crentes que é o oba-oba, que vai no oba-oba, está sendo frustrado por quê? Não quer estudar a Bíblia, não quer conhecimento, quer só ouvir o que os outros falam. Ouve o que a palavra que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo dentro do seu quarto fala contigo. O Espírito Santo, se estudando a palavra no seu culto doméstico, em casa, ele fala contigo. E ele faz o quê? Ele confirma. Ele confirma. Então, se não houve confirmamento nem pela parte bíblica e nem por outras coisas, então, desconsidera que não foi Deus que falou. Quer falar, Paulo? Cachorro? Cachorro aí. O cachorro falou. Eu queria, assim... Até os cachorros falam, se o Paulo não falar. Até os cachorros vão clamar aqui. É que o dom de profecia, ele se tornou, assim, um ministério, assim, até... Você se vê na prova. Você, quando vai entregar alguma coisa assim para uma pessoa que não é para uma coisa assim de exortar, você se vê dentro de uma prova. Você fica naquela dúvida: eu entrego ou não entrego? Entrego ou não entrego? Porque não é todos, né? Não são todos que aceitam, não. Correção é complicado.
você corrigir alguém, né, e cheio de conhecimento, é complicado, é muito complicado. Eu sei, mas é uma profecia difícil. As outras, eu acho assim, Um chamado complicado. Exatamente isso. É um Gabriel, chamado muito doloroso. Entendeu? E eu já vi irmãos sendo até mesmo lá vem aquele irmão que vê, olha só, coisa assim desse tipo. E se prepara, cajado, não sei o quê. Entendeu? Coisas assim. Queria só ressaltar isso aqui e deixar a live. Mas, Paulo, mas é o que eu falo, os dons espirituais ele traz os dons. É para isso que a igreja tem que ter dom. A autoridade. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus levanta com autoridade dada por Deus, Deus vai confirmar aquilo que falou. Porque o dom traz autoridade sobre a pessoa. E traz coragem. Coragem para falar. Ainda que doa na sua carne. Mas Deus, o Espírito Santo, Deus que está contigo, ele te traz coragem. Dá coragem para você falar. O que vai acontecer, o que vai fazer. E outra coisa que Deus faz, ele confirma aquilo que falou, quando ele falou na sua boca. Ele não vai deixar você envergonhado. Mas o que mais a gente vê nos nossos dias é pessoa que fala as coisas e vai embora e deixa quem ficou envergonhado. Porque ele é sem vergonha. Quem fala da boca para fora é sem vergonha, porque ele sai daqui e vai para outro lugar falar em outro lugar. Porque a missão desse tipo de gente é o quê? É arrecadar fino, dinheiro. Ou se não, é ganhar também status no meio do povo. É isso que Deus traz para. O dom espiritual não é para isso, não, trazer status às pessoas. Não. Ele traz a simplicidade, humildade. Isso que faz. Lembra lá quando Pedro e João entrando no templo? Dá-me uma esmola. Não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aí depois, o que ele falou? Todo mundo ficou olhando para eles, admirando eles. Irmãos, vocês estão olhando para nós achando que só a nossa santificação que fez isso com esse homem? Não, foi o Jesus Nazareno, aquele que vocês crucificou, que fez isso. Ele exaltou a Jesus. Exaltou Jesus. E não exaltou a sua santificada. Eu sou santo, eu estou falando porque eu sou santo. Me preparo. Não, gente. É só ver o que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos. Quando os dois estavam entrando no templo. Me dá uma esmola. Pediu uma esmola. Não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, levanta e anda. E todo mundo ficaram olhando para eles. Aí Pedro tomou a palavra e falou: não, nós não somos que fizemos isso, não. Ele não é santificação nossa, não. Não, foi o Jesus que ressuscitou. É isso que nós temos que mostrar e ver nos nossos dias. Pessoas corajosas e glorificar o Senhor Jesus com humildade e simplicidade. É o que está faltando no nosso povo, no nosso meio. Mas, infelizmente, as pessoas não estão sendo ensinadas a ser simples, a ser humilde. Ensina hoje a ser orgulhosas, infelizmente. Aquilo que o senhor falou... Pode falar. Que o senhor estava falando a respeito dos animadores de plateia, né? E muitos se deixam levar por eles, pelo simples fato de ser mais fácil você ouvir aquilo que você quer do que você renunciar à sua própria carne e buscar o conhecimento. É por isso que tem muitos perecendo, é por isso que é tão importante o conhecimento da palavra, né, aquilo que o senhor falou. Mas a exortação, que o senhor falou agora, quem tem o Espírito Santo, a ousadia, a autoridade do Espírito Santo de Deus, Deus vai levantar sim para corrigir, exortar, edificar, mas assim, existe uma renúncia muito grande. E nem todos querem pagar o preço da edificação e da exortação. Não. Porque é aquilo que o senhor falou, aquilo que o Paulo falou, lá vem o santarrão, lá vem aquele que só quer corrigir o povo. Mas se Deus tem um chamado numa pessoa para aquilo, é naquilo que Deus vai trabalhar, porque é útil para a igreja a edificação e a exortação. Aonde a consolação é também útil, mas estão se tirando proveito disso. Né? Aquilo que o senhor falou, a gente vê muito pessoas tendo proveito da fragilidade, do conhecimento do próximo. Essa é a verdade. Né? Se tira-se proveito do povo,
Por falta de conhecimento, porque o povo não quer buscar o conhecimento, o povo não quer renunciar o seu tempo para buscar a palavra, o povo não quer renunciar os seus deleites carnais para poder mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus. Né? Existe renúncia. Entendeu? Existe renúncia. A gente tem que renunciar a nós mesmos, aquilo que o Senhor falou. Né? Quando levanta-te e anda, a glória não é minha, é daquele Jesus a qual vocês crucificaram. Eles disseram o quê? Fez isso através de nós. Não foi eu, não. Mas existe um preço, nem todo mundo quer pagar esse preço. Nem todo mundo quer renunciar, mas preferem estar aplaudindo aqueles que usam da má fé para enganar aqueles que têm pouco conhecimento. Né? Por isso que é extremamente importante aquilo que o Messias falou. Você quer ser um cristão? Vai estudar a sua faculdade da Bíblia. Isso. A Bíblia vai ser a sua base. Busca nela que ela tem resposta para tudo. Você não vai deixar ser enganado. Você vai saber quando é Deus que fala. Você vai saber quando não é Deus falando. Você vai aceitar a correção do Senhor. Você vai aceitar a edificação do Senhor. Você vai aceitar a consolação do Senhor. Né? Mas busca na palavra. Não deixa ser levado pelaquilo que tu só está ouvindo. Estão pregando, vai acompanhando. Vê se é verdade. Vê se é aquilo mesmo que Deus está falando através da Bíblia. Vê se o que ele está falando está correto. Né? Então a gente tem que ter esse entendimento que existe uma renúncia, mas hoje em dia o mundo quer ter as coisas sem renunciar. Essa geração a qual nós vivemos aprendeu, está crescendo a ter as coisas sem aprender o que é renúncia. Essa é a verdade. Porque no nosso tempo, acho que o tempo do Senhor, o tempo mais antigo, para ter qualquer coisa, você renunciava a outra. Né? No meu tempo, eu ainda alcancei, para mim ter uma coisa, eu tinha que se renunciar a outra. E hoje em dia não, está todo mundo de mão beijada. O povo não quer ter renúncia para conquistar os dons espirituais. É que nós temos que entender, os dons não são nossos, é do Senhor. Nós somos apenas instrumentos e canais. Nós temos que buscar, sim, os dons espirituais, todos os dons com zelo, para a edificação da igreja, né? Para nós podermos ser um homem, uma mulher de Deus. Mas para isso existe renúncia. Nós temos que renunciar a nós mesmos, se quisermos ser um bom servo bom e fiel na presença do Senhor e fazer a obra do Senhor com alegria. Porque quando a gente renuncia a nós mesmos, aí chega onde o pastor Ronaldo falou, automaticamente a humildade vai entrar na sua vida. Vai ter isso. Bem? Amém. Gente, eu dei essa ilustração, essa pequena ilustração, porque é uma coisa que tem acontecido muito, né? Eu conheço pessoas próximas e não tão próximas, que hoje não estão algumas não estão na igreja e outras ainda estão, mas eu pude perceber essas pessoas ser abaladas por causa desse tipo de coisa, né? Pessoas que receberam um tipo de mensagem direta, digamos assim, e se frustraram a ponto de ou perdeu a fé ou tá com a fé abalada. Eu vou contar até um cenário de saiu da igreja porque recebeu uma promessa X, saiu da igreja porque não aconteceu e foi arrumar no mundo, e no mundo tem. Recebeu uma profecia que recebeu a promessa X, no período X não recebeu e foi para o mundo e arranjou no mundo. Então, quando eu falo, aí eu mesmo me pergunto, poxa, será que Deus falou mesmo? É estranho. A pessoa está na igreja fazendo o dever de casa normal, sem alteração, imagina, sem alteração, normal, como sempre foi. E acontece esse tipo de coisa, eu fico me perguntando, será que foi Deus mesmo? Porque tem gente que não lê Bíblia, a gente tem que ter essa noção. A maioria do povo não lê Bíblia. Quando eu falo ler, é ler de Gênesis e Apocalipse. Estudar também. Meditar mesmo. Estudar também. Quando eu falo ler, é isso. A grande maioria não faz isso. Não estuda. Não lê, imagina estudar. Mas isso é de todo mundo, que é muito difícil. É difícil para mim, é difícil para vocês, é tudo um esforço muito grande, né? E infelizmente isso tem acontecido muito com as pessoas. Aí eu trouxe essa ilustração aqui para ver que vocês podiam passar para o nosso
telespectador, talvez alguém esteja passando por isso, né? E aqui já tem uma luz para essa pessoa. Então foi essa a minha intenção, né? E antes de encerrar aqui, para não ficar muito grande, eu vou só pedir só para vocês encerrarem agora com os benefícios, né? Só os benefícios, né? Porque a gente sabe que tem muito profeta de Deus ainda, tem muitos homens e mulheres valorosos, verdadeiros, que levam a sério, com retidão, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios do poder de Deus. Ainda existe muita gente assim, graças a Deus, ainda existe muita igreja excelente, santa. A gente sabe que ainda tem, e muito, né? Então agora, para fechar a live, eu gostaria que vocês falassem só dos benefícios que as revelações, as profecias trazem ao povo de Deus, só os benefícios. E depois disso eu vou pedir para o pastor Ronaldo orar para a gente encerrar, amém? Eu já tinha até falado sobre isso aqui, Messias. Os benefícios que os dons traz para nós é o que? Autoridade, coragem, atração e confirmação. É os benefícios do Espírito Santo, dos dons espirituais na igreja. Eles trazem isso. Hoje, o que a gente percebe nos nossos dias, que quando a igreja tem os dons espirituais e ela crê nele, ouve ele, uma das coisas que ela faz, sabe o que é? Evangelizar. Evangelizar. Ganhar alma. O que a gente percebe que tem muitas igrejas que estão cheias de pessoas, de profeta dentro da igreja, dons de profecia na igreja. Mas ninguém dessas igrejas sai de dentro das igrejas para evangelizar. Lembra lá no início, no batismo com o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Estavam todos reunidos, foram cheios do Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro. Quase 3.000 almas que se converteu ao Senhor. Hoje, tanta profecia dentro da igreja, tantos dons, tanta língua, tanta coisa, salvação de alma. Cadê? Uma pessoa, duas pessoas, batismo nas águas. Quantas pessoas foram batizadas? Ninguém, esse ano todo, não batizou ninguém, não batiza ninguém. O que está acontecendo? Que tanto dom é esse dentro da igreja que não acontece salvação, não acontece batismo em água? O que é isso? Alguma coisa está errada. Então, dom na igreja é para isso. Autoridade, coragem, atração e confirmação dada por Deus. Mais alguém? Os dons, para quem estiver assistindo nossa live e tiver alguma dúvida, 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11, você vai entender que a gente está falando, que eu vou falar aqui agora, né, que o Messias falou para a gente falar sobre os benefícios, não é isso, Messias? Benefícios, dos dons. Eu vou fazer uma comparação aqui, porque o nosso Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele falava muito por parábolas, né, para que fique bem claro para a gente entender. A igreja é considerada um corpo com muitos membros, não é isso? Nosso corpo físico agora, nós precisamos de vacinas, medicamentos, né? E qual é o benefício disso? A gente ficar imune a doenças. Isso. Os dons espirituais é semelhante a isso. Os dons espirituais é semelhante a isso. Uma igreja que tem os dons espirituais, ela fica imune a doenças espirituais. Ela não deixa ser enganada, ela não deixa ser levada por doutrinas falsas, ela não deixa ser contradizida, né? Ela guarda as melhores coisas que o Senhor faz, entendeu? Então, essa é a importância dos dons espirituais na igreja. Nos prevenir das doenças espirituais do mundo aí fora. A autoridade, a exortação, a correção, a consolação, a edificação, a variedade de línguas, tudo isso vai nos deixar imune às vãs doutrinas, vai nos deixar imune aos falsos profetas, porque o próprio Senhor falou, no fim dos tempos virão muitos falsos profetas, que se possível for, enganarão até os eleitos, enganarão a muitos. Então, quando uma igreja ela tem toda essa diversidade de dons, fica uma igreja, por assim dizer, vacinada com o Espírito Santo de Deus, distribuindo os dons para cada um, conforme a necessidade da igreja. O que a gente vai entender, a igreja é um corpo espiritual. Então, a nossa vacina é espiritual, contra o mundo espiritual, né? O mundo aí fora são os dons espirituais, são os nossos anticorpos espirituais. Buscai com zelo todos os dons
espirituais da parte do Senhor. E aí virão os frutos do Espírito. Amém? Amém. Paulo, quer falar alguma coisa, Paulo? Antes de encerrar? Eu só queria deixar aqui. Deixar aqui. 1 Coríntios 14, para terminar. Eu acho que já foi dito aqui. Em 14. Deixa eu Eita. Não, que fala. Fala sobre o quê? E julgar o profeta quando. A profecia, né? Isso. A Bíblia nos dá essa garantia. garantia. E não o profeta. Sim. É que eu estou procurando aqui, mas eu não estou achando. Vamos ver se eu acho para você aqui, Paulo. Fala aqui sobre quais dos ou 3 profetas falem em outro e julguem o que foi dito. É aqui o 29. 14, 29. Vamos ver aqui do 14 ao 26. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo e com Deus. Tentação. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Só até aí. Né? O 26? O 29. Tá na bênção, Paulo. Tá na bênção, Paulo. Graças a Deus. Pastor, só pode orar para a gente terminar, por favor? Já está encerrando. Agradecer ao Senhor, que Deus é maravilhoso. Porque o poder do Espírito Santo traz à igreja. Ele traz na igreja realizações de obras e ousadia. Nós, como igreja, temos que ter realizações de obras que ele manda a gente fazer e ser ousado. Crente cheio de dom dentro da igreja e não é ousado para realizar as obras que Deus mandou fazer, é só balela, só oba-oba. Mas que Deus possa nos instruir cada dia mais na sua santa palavra e que nós possamos realizar coisas grandes e inefáveis para a glória de Deus Pai. Eterno e soberano Senhor, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos pela tua santa palavra que nos edifica, nos consola, nos exorta, Senhor. Como é bom a tua santa palavra, Senhor. Continua falando conosco através da sua santa palavra. E que os dons espirituais sejam derramados sobre a verdadeira igreja do Senhor na terra. E que esta igreja verdadeira, santa, imaculada, comprada com teu sangue, venha ter discernimento, Senhor, da tua santa palavra, das coisas, ter os dons de discernimento nela, Senhor. Para que nós possamos, nesses últimos dias da igreja na terra, Senhor, não ser enganados, Senhor. Adverte com a tua palavra e com os dons, Senhor, para que possamos edificar vidas para o teu reino, para que o teu nome venha ser glorificado e exaltado. E se nós falamos alguma coisa que não for do teu agrado, dá no seu precioso perdão e nos ensina, Senhor. Todos que vão ouvir e assistir essa live, seja abençoado por ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ok, obrigado a todos que nos assistiram. Quero agradecer também aos nossos participantes. Né? Foi uma bênção hoje. Foi edificante tanto para quem está aqui quanto para quem vai assistir, com certeza. Tá bom? Você que assistiu, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, comenta se tiver alguma dúvida. A gente pode estar fazendo uma próxima live sobre a sua dúvida, amém? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. E tchau, tchau. Obrigadão aí. Valeu. A paz a todos aí. Boa noite a todos.